Gente, tudo bem? Que bom te ter aqui de volta na coluna Tive uma Ideia do blog da Inova Business School. Eu sou o Tadeu Bretas e eu estou falando com você sobre criatividade. Você que tem acompanhado os meus vídeos aí, deve perceber que eu estou alternando nossos temas de maneira que você tenha um apanhado, um overview sobre esse assunto tão relevante nos dias de hoje. A gente está falando sobre criatividade em termos de ferramentas criativas. Eu estou dando algumas dicas de joguinhos e de atividades que podem fazer com que o teu cérebro comece a pensar mais criativamente. De vez em quando estou dando algumas dicas de livro e estou falando também sobre a dinâmica, sobre as atitudes que a gente precisa tomar no dia a dia, no nosso trabalho, para que a gente consiga liberar a nossa, esticar a nossa imaginação. Eu estou aqui muito bem acompanhado, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha que legal, eu tenho uma versão aqui do Tadeu em boneco. Reparem que, assim como o Tadeu verdadeiro, ele gosta de variar os seus óculos. Você que está acompanhando os meus vídeos aí, percebe que a cada vídeo eu tô com um óculos diferente. Olha aqui, tudo bem, né? O óculos que ele tem no bolso ali é um pouco grande, mas é claro que isso daqui foi feito no sentido da criatividade também. E tem um livrinho na mão, um desses livrinhos que estão aí atrás, porque eu gosto muito, muito de ler. E eu já falei para você sobre a importância do repertório para que a criatividade nasça. Muito bem, gente, vamos dar os devidos créditos, né? Para quem criou isso daqui foi uma esposa Ana Lúcia. Minha esposa adora fazer bonecas e bonecos, e no dia do meu aniversário, no meu último aniversário, eu ganhei essa criaturinha que está aqui fazendo companhia para mim nas nossas aulas, consultorias, lives e tudo que rola nessa vida aqui nesse meu canal no YouTube. A você que está aí me ouvindo, obrigado por você ter voltado, seja no YouTube, seja no blog da Inova. Esse vídeo é exclusivamente feito para a Inova Business School, que é a escola que melhor fala, que mais conhecimento traz sobre inovação e criatividade, processos de ideação nesse mundo. E Tadeu, então vamos lá, talvez a pergunta que esteja passando pela cabeça de vocês é, com esses óculos vermelhos, qual é a dica que você traz pra gente hoje? E muito bem, eu quero falar sobre John Haggerty on Creativity. Esse livrinho simpático, gente, olha, o formato pocket aqui, e já tem uma borracha na capa dizendo o seguinte: quem quer trabalhar com criatividade não pode ter receio de ter uma borracha do seu lado, seja essa borrachinha física aqui, clássica. Muitos aqui mataram saudade, né, do seu tempo de usar essa borracha vermelha de um lado, azul do outro, que mais sujava do que apagava. Você tá rindo aí, né? Acho que você também foi vítima de rasgar o seu caderno na época em que a gente escrevia, porque hoje a gente praticamente só digita. Então, John Haggerty é um famoso publicitário, ele é da mesma área que o Tadeu, ou seja, formado em publicidade e propaganda, e um dos publicitários mais reconhecidos no mundo. As campanhas do John Haggerty realmente fizeram muito sucesso. E ele nos traz aqui uma provocação. Esse livro dele se chama There Are No Rules, não há regras para a criatividade, e eu sei que muitos que estão me ouvindo aí concordam com isso. Mas espera aí, Tadeu, ultimamente, nos últimos vídeos, você falou sobre ferramentas de ideação, você falou sobre atitudes, você falou sobre procedimentos que podem facilitar o surgimento da criatividade, daquela coisa da serendipidade, do estalo. Sim, é verdade, mas é importante também que a gente ouça, que a gente leia, que a gente conheça a visão de outros autores. E o John é um cara que traz a seguinte visão: olha, esquece essa história de brainstorming, esquece essa história de métodos. Você precisa estar bem, estar feliz e estar apaixonado pelo seu trabalho para criar. A síntese da obra dele é essa. Se você estiver apaixonado pelo que você faz e tiver um mínimo de talento para isso, você vai conseguir produzir coisas muito criativas. E desse livro todo, que eu recomendo para vocês, eu não sei se existe a versão em português, essa versão que é a versão em inglês, mas muito simples de ser lido. Não é um inglês técnico, eu tenho certeza que você que está me ouvindo e que quer trazer aquele livrinho rápido de ser lido, como todo livro que se preze, tem um cheirinho bom. Adoro cheirar livro, viu, gente? Eu sempre comento do meu hábito de cheirar livro. Você pode adquirir esse daqui mesmo aí pelas plataformas, pelas livrarias online, Haggerty on Creativity, There Are No Rules. E o John Haggerty traz nesse livro uma abordagem muito interessante sobre o assunto colaboração. Ele provoca até uma polêmica. Mas quando a gente lê esse capítulo do livro dele, a gente chega à conclusão de que ele tem razão. Ele diz assim, não é sempre
que criar em grupo é bom. A essência desse capítulo é justamente essa. Ele defende a ideia de que a gente precisa saber o momento de reunir um grupo para que essa reunião acabe nos inspirando a ter ideias melhores. Ele faz uma provocação, tem uma frase no capítulo muito legal, ele diz assim: você acha que Pablo Picasso ou esses outros pintores famosos, quando estavam pintando os seus quadros, paravam de pintar e iam buscar pessoas para opinar sobre a obra? Ele tem razão, pode ser até que alguns pintores que estão aí me ouvindo pensem assim, não, eu ouço sim a minha família sobre a minha obra, mas provavelmente você faz isso quando está pronto, né? Então, pois é, essa relação que ele traz aí dos pintores, dos artistas, é verdadeira. Muitas vezes nós criamos sozinhos, do início ao fim, do momento de pensar em um projeto até o momento de parir uma ideia. E onde é que entra então a coisa da colaboração? E o John Haggart, de maneira com uma sabedoria incrível, não é à toa que ele chegou onde chegou, ele diz assim: você precisa saber o momento, o tipo de projeto no qual você envolve outras pessoas para trabalhar junto. Se for um projeto muito grande e que tem áreas multifacetadas e você não tem domínio sobre todas as áreas, é interessante trazer pessoas para opinar, porque essas pessoas vão trazer aquele conhecimento que você não tem e que complementa o que você já sabe. Portanto, crie um grupo multidisciplinar e trabalhe com esse grupo. Mas ele diz que a gente tem que alternar esses momentos em que o projeto exige um grupo maior dos momentos em que a gente tem que criar sozinho. E isso é verdade, porque na minha carreira como publicitário, muitas vezes aconteceu isso. Nós publicitários trabalhamos em duplas, em trios, em aquelas mesas grandes com várias pessoas fazendo brainstorming, mas chega um momento em que a gente precisa se afastar, inclusive do grupo, não só da ideia, para que o nosso cérebro produza coisas melhores. E o conselho dele é muito sábio e eu quero deixar aqui para você, que é a essência desse nosso vídeo da coluna Tive uma Ideia. Para você ter ideias, saiba identificar se você vai precisar reunir um grupo grande ou se você vai simplesmente começar a trabalhar sozinho e buscar inspiração em livros, em referências, que não deixa de ser colaboração. Quando eu li John Haggart, ele colaborou para a minha produção desse vídeo que eu estou gravando aqui para você. Você está aí no mundo corporativo, está me ouvindo, sabe muito bem que às vezes um dia todo de trabalho recluso na sua casa, no seu home office ou no escritório da empresa faz com que você produza muito mais do que se você tivesse passado o dia inteiro numa reunião discutindo alternativas para um projeto, para geração de uma ideia, para gerar criatividade para atender um desafio. Então, sendo assim, o segredo está em identificar se você vai se sair melhor produzindo sozinho ou se você vai precisar chamar um grupo para discutir. Tá dado o recado, então, inspirado em John Haggart. Creativity, there are no rules. Fica a dica aqui, Haggart on Creativity. Esse cara tem livros fantásticos. Você pode conhecer sobre a vida dele pesquisando na internet e saber como é que ele criou campanhas maravilhosas, muitas vezes em grupo e muitas vezes sozinho. Tá bom? Tá dado o recado aqui de hoje, então, desse vídeo sobre criatividade da coluna Tive uma Ideia. Eu e o Tadeu, em forma de boneco, damos um tchau para você aqui. Dá um tchau lá, Tadeu. Tadeu em forma de boneco. Valeu, te agradeço por você ter assistido esse vídeo. Sinta-se à vontade para convidar pessoas... Opa, caiu o tênis do Tadeu aqui. Convidar pessoas para assistirem o nosso vídeo sobre criatividade, que são dicas importantes para que você consiga ser uma pessoa mais produtiva no sentido da imaginação no seu trabalho. Até o mês que vem com mais dicas para você.